Eu vou apresentar o seguinte. Primeiro, são nesses 8 passos, 5 passos, não foi eu que inventei, foi o Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que colocou como orientação para a gente ter energia e vitalidade para a vida toda. E os outros 3 foram meus, fruto do meu trabalho como professor de educação física, uma pessoa que trabalha com medicina oriental, e aí eu juntei 3 para completar os 8 passos. Existem muitos passos, coisas que você faz que dão energia. Então não precisa ser o Dalai Lama, não precisa ser uma pessoa que é formada em medicina oriental, não precisa ser um professor de educação física, um médico, nada. Esse é um conhecimento universal. A gente sente o que dá mais energia e vitalidade. Então vamos o primeiro passo para que você possa preservar a sua energia e vitalidade, que é se afastar de pessoas tóxicas. Quem são as pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas. Tem uma frase aqui do Dalai Lama que falou: se alguém procura uma lixeira para deixar o seu lixo, não deixe que seja a sua mente. Pessoas tóxicas fazem isso. São pessoas que se queixam da vida, pessoas que falam de problemas até que já aconteceram e não existem mais, mas elas ficam revivendo, elas passam para vocês esses problemas, histórias desastrosas, histórias de vida assim, que mexe, né, com seu estado de ânimo, julgamentos, pessoas que julgam os outros, pessoas que ficam falando mal dos outros, que têm opiniões formadas, como se fossem pessoas que nunca erraram, pessoas que não entendem, não têm vontade de entender o outro lado. Então, a presença dessas pessoas tira a sua energia. Pessoas que não estão na mesma frequência que você. O terceiro passo, que também foi colocado pelo Dalai Lama, o Dalai Lama fala os passos, eu faço a interpretação usando tal. É assim que a gente, meio que, entre aspas, combinou. Então, cumpra as suas promessas. Então, promessas, elas são feitas para ser cumpridas. Então, se a gente faz uma promessa, a gente gera um movimento de expectativa em alguém ou em você mesmo. Então, existem promessas para nós mesmos e promessas para as outras pessoas. Mas, independente, você gerou um movimento yang, um movimento acelerador. E aí, para você fazer o equilíbrio, fazendo o processo de satisfação, você tem que interromper esse movimento. Porque quando você faz a promessa, você dispara o yang, você dispara o acelerador e fica lá aquela pendência crescendo enquanto ela não acontece. Então, a chama da energia yang, ela vai num crescente até o dia que a promessa for cumprida. E aí, o equilíbrio do tal acontece quando você cumpre a promessa. E aí você coloca yin. O yin vai interromper esse processo de movimento, porque yang é acelerador, é movimento, e essa expectativa, depois de correspondida, ela é amenizada. Esse fogo para de crescer. O quarto conselho do Dalai Lama para a gente preservar nossa energia e vitalidade, que significa a palavra aceite. Aceitar. Então, aceitar é uma aceitação. O sentimento da aceitação é um sentimento, é uma prática que é difícil. Parece que é fácil, mas é difícil demais. Aceitar a vida que você tem, as coisas que você tem, as coisas como acontecem. Às vezes a gente tem sonhos, tem aspirações, que de repente algumas coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Dessa forma como a gente queria. Então, nada melhor como a aceitação. A aceitação é exatamente o melhor recurso de sabedoria que um ser humano pode fazer. Porque se você não aceita, você quer crer que algo vai acontecer e nunca acontece, gera uma mobilização energética yang que te coloca numa situação aceleradora que você acaba perdendo
ao longo dos meses e dos anos, muita energia. Não aceitar tira muita energia. Vamos para o quinto. Perdoe. Perdoar. Então, se está causando dor, dá para escolher a dor ir embora. Então, é importante você ter essa noção do perdão. Não guardar ressentimento, raiva ou vingança. Então, são sentimentos que mobilizam o seu yang exageradamente, e a única forma de você fazer um equilíbrio de momento até é você exercer essa raiva. Se você tem raiva e você aplica a raiva e consegue, às vezes você não consegue. Aí que teu yang desequilibra mais ainda. Ressentimento mais ainda. Então, se você aplica a raiva, você pode até devolver na mesma moeda, mas a tua energia está perdida de qualquer jeito, porque, no fundo, não existe satisfação quando você devolve raiva, quando você devolve ressentimento. Então, o melhor caminho, sim, é perdoar. Perdoar é um ato importante. Perdoar é um yin que freia esse processo desenfreado de acelerador. Falei as 5 mensagens do Dalai Lama, e agora a gente precisa também mostrar mais 3 caminhos que vão ajudar você a preservar a sua energia. A gente está conversando, o público que acompanha no meu canal, ele foi calculado para ser pessoas acima de 50 anos. Então, todos vocês, pelo menos 90%, 95%, são pessoas que passaram dos 50 anos, e aquela idade que a gente está mais perigando para perder a nossa energia, a nossa vitalidade, mas por desconhecimento de algumas direções. Então, a gente está aqui para isso. Eu vou entrar nesse grupo daqui a 1 ano, daqui a 2 semanas eu vou fazer 49, então vai ter mais 1 ano para poder chegar a 50. Então, eu me sinto bem fazendo esses vídeos, porque é uma preparação para mim também, para chegar aos 50 bem, com energia, com a vitalidade que eu estou sentindo atualmente, que eu tenho sentido durante muitos anos, e como profissional da área de educação física, eu não me vejo também perder energia depois dos 50. Então, eu quero que todo mundo continue com energia, que a gente possa divulgar isso, né, para as pessoas próximas, para ter mais vitalidade. Então, vamos ao 6º passo. O 6º passo eu já falei aqui, mas é sempre bom falar o que já foi dito, porque essa mensagem fortalece a gente, que é descansar na mesma proporção que você trabalha. Descansar na mesma proporção que você movimentou o seu corpo. Quando a gente fala trabalho, a gente está falando de movimento. Manter a casa arrumada. É um passo interessante. Os últimos 2 passos que eu escolhi são passos assim que são incomuns, não se fala muito, mas tem a ver. Olha, o Luiz falou outra coisa. Isso aí eu vou falar depois, tá bom, isso aí já valeu, já gostei. Então, vamos falar da casa arrumada aqui. Casa arrumada. Quando a casa está desarrumada, você perde energia. Você fica tendo a sua energia sendo sugada o tempo todo enquanto ela não fica arrumada. Porque na tua mente, você sabe que está desarrumada e fica aquela pendência. Tem que arrumar, tem que arrumar. Então, essa pendência acaba tirando a sua energia. E quando você arruma e você olha aquilo ali, você você finaliza uma pendência. Então, a mesma pendência da dívida, de dever, de pagar e dever, também se aplica na casa arrumada. Eu considero um pouco engraçado o que eu vou falar aqui, mas, ao mesmo tempo que é engraçado, é sério, tem a ver. Que é o seguinte, ao longo da minha vida, eu morei num bairro chamado Olaria. Eu morava no subúrbio do Rio, perto do Complexo do Alemão. A minha infância foi toda lá. E eu sempre fui acostumado nesse bairro a dar bom dia para as pessoas davam bom dia de volta, era normal isso. Nunca tive problema com isso. E aí o que acontece? Eu me mudei para Icaraí, para Niterói, a Zona Sul
de Niterói aqui, do Rio também, e as pessoas são diferentes, o poder aquisitivo maior, sei lá, uma postura diferente. Então, o que aconteceu com o longo do tempo? Eu fui morar em alguns prédios aqui, e muitas vezes eu dava o bom dia, e a pessoa ou não respondia, ou respondia sem olhar para a minha cara. E como eu estava num processo como professor de educação física, estudando medicina oriental, eu comecei a analisar isso. Que realmente, quando a pessoa não dá o bom dia, ou dar de má vontade o bom dia para você, você perde energia, você perde vitalidade. Então, o passo 8 que eu estou colocando aqui significa: dê bom dia apenas para quem olha nos seus olhos.